Olá, minha turminha mais linda! Já tá chegando, eu tô com saudade. E, ó, a Marcela já tá aqui. Joyce, seja bem-vinda, Joyce, no nosso meio. A Andressa também com a Milena. Tô gostando de ver, viu? Tô morrendo de saudade de todo mundo, muita saudade. Vamos esperar o resto do pessoal chegar, a gente dá uns 5 minutinhos, né? São 4 horas agora, amém? Então vamos dando um tempinho, né? Vamos chegando, muita saudade de vocês. Vamos lá, acorda, criançada, acorda! Acorda que hoje é domingo, é dia da gente receber do Senhor, amém? Então vamos lá. Deixa eu ver se chegou alguém aqui antes que eu não vi, aqui não tá aparecendo pra mim. Mas tem mais gente conectada que eu tô vendo ali em cima. Um beijo pra você que já chegou. Tá chegando Gabriel. Ah, Gabriel foi o primeiro, você sempre é o primeiro, né, Gabriel? Isso aí, Gabriel é sempre o primeiro, mas aí a gente teve que dar uma cortadinha no vídeo aí, recomeçar, deve ter sido por isso que eu perdi você, porque sempre Gabriel é o primeiro a chegar. Isso aí. Vamos lá. Vamos dar um tempinho, 4 horas, a gente sempre dá 5 minutinhos, né? Porque às vezes as pessoas têm diferença de horário, de relógio, de um para outro. Aí pra gente começar bem na hora, né? Com o máximo possível de pessoas aí, tá bom? Vamos lá. Hoje a aula tá bem legal. Vocês estão animados? Coloque aí. Coloque aí você também, quem tá assistindo com você, o nome da criança que tá assistindo, pra gente poder dar um beijo, mandar um beijo pra elas, amém? Vai colocando aí. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos os comentários, porque às vezes acontece da gente não ver, né, todos os comentários. Mas se eu conseguir ver aqui, eu mando um beijo, tá bom? No nome de cada uma que chegar aí. Eu tô super animada para essa aula de hoje. Você tá também? Eu tô. Animadaça. Chegou alguém depois do Gabriel? Eu tenho. Ah, chegou mais alguém. Vânia, minha criança grande, tá aqui, como sempre. Vânia tá em todas as lives também. Sim, tá muito animado, Gabriel. Isso aí, isso aí. Que a cada domingo o Senhor tá trazendo coisas novas, não é? O Senhor tá ministrando nas nossas vidas. Ah, isso aí. A Vânia foi a segunda. Ela também, normalmente, ou é a primeira. Nesse caso dos kids aqui, ela é a segunda. Ela chega também logo. Deu horário, a Vânia já tá ligadinha. Isso aí. Tô gostando de ver. As crianças, os adultos, não é? As crianças, os adultos precisam entender que as crianças precisam deles para poder ensinar no caminho, não é? Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. E no caminho a gente tá junto, não é isso? Então vamos lá. Tá chegando, ó, falta pouquinho.
som tá bom? A altura do som tá boa? Se tiver muito alto, me fala aí nos comentários. Ou então se tiver muito baixinho, não tem problema, porque aí não atrapalha. Mas só se estiver muito alto, se estiver atrapalhando de ouvir a minha voz, vocês estão ouvindo direitinho, por favor, coloque aí pra mim, tá bom? Ok, benção, o som tá bom. Falta um minutinho pra gente começar. Então vamos lá. Vamos orar, não é? Vamos orar porque a gente tem que seguir, tem muita coisa pra gente falar hoje, então a gente não pode perder tempo. Amém? Então feche seus olhinhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa hora te agradecer, Senhor, por esse dia de hoje. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero colocar a minha vida diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. E coloco a minha vida diante de ti. Te agradeço por esse dia. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo. Senhor Deus, te bendigo. Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te agradecer pela nossa família, nossa casa. Deus, em nome de Jesus, quero, ó Deus, também colocar diante de ti, Senhor, a nossa família, coloco também a nossa nação diante de ti. Senhor, no nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, abençoe essa aula. Intercedemos, ó Deus, nessa hora por essa aula, Senhor. Que essa aula venha verdadeiramente, Senhor Deus, tocar no coração das crianças, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E, Senhor Deus, ao final eu coloco, Senhor Deus, a minha vida diante de ti. Coloco os meus desejos, as minhas vontades, eu coloco tudo diante de ti, Pai, para que o Senhor possa estar fazendo conforme o teu querer, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Tudo bem com vocês? Estou gostando de ver, desde já quero dizer que eu estou gostando de ver as crianças participando, as crianças colocando as atividades, não é? Porque no final das aulas a gente passa uma atividade. E essa atividade é para quê? Essa atividade é para que a gente fique, com a palavra bem marcadinha, bem guardada na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa não só receber nos domingos e deixar depois passar, mas para que a gente possa, verdadeiramente guardar a palavra que foi ministrada para nós no nosso coração. Amém? Então a gente vai falar de um tema muito legal. Vocês já viram que tem algo ali, bem interessante. Se você aproximar a tela, do seu celular, você vai ver o que está escrito ali, tá bom? A gente vai falar sobre isso, amém? Que não faz parte somente da decoração, da ornamentação, assim, da nossa live, mas vai fazer parte hoje da nossa história também, amém? Então eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vou dar um tempinho para vocês acharem, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. É um versículo bem curtinho, mas assim, muito forte, muito profundo nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Curtinho,
Mas é muito forte isso aqui. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo para a gente orar em todo tempo. O que significa sem cessar? Nunca acaba, né? Alguma coisa que nunca acaba. Tipo assim, o amor de Deus por nós acaba? Não. O amor de Deus por nós nunca cessa, não é? As bênçãos do Senhor sobre nós acabam? Não, nunca acabam. As bênçãos do Senhor sobre nós nunca cessam. E a palavra nos orienta a quê? A que a gente ore em todo o tempo. Ore sem cessar. Deixa eu dar uma cena aqui para as crianças Lucas, Ana Luísa, amém? Então a palavra está mandando a gente orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque é a oração que nos alimenta, é a oração que nos mantém de pé. Lembra que a gente já falou várias vezes que a oração é o quê? É a gente conversar com Deus. A oração é a forma que a gente tem de se comunicar com Deus. Como é que a gente vai falar com Deus? Se Deus é espírito, e a gente já falou lá atrás que o nosso espírito é a nossa parte, a parte do nosso ser que se comunica com Deus, isso só pode ser possível através da oração. Então é por isso que a palavra manda a gente orar sem cessar, orar o tempo todo. E hoje quero falar uma coisa bem legal a respeito da oração, porque a oração, a gente pode falar de várias coisas relacionadas à oração. Mas eu senti de hoje, a gente está falando sobre os tipos de oração que existem, não é? Para que a gente possa conhecer mais. Porque todo mundo sabe, toda criança já sabe. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Mas às vezes a gente pensa assim, responde aí para mim você, será que orar é só pedir? É uma coisa pra gente pensar, não é? Orar, a gente pensa que orar, Senhor Jesus, eu quero isso, eu quero um brinquedo, eu quero isso, eu quero que os meus pais sejam salvos, eu quero uma casa, eu quero estudar naquela escola, eu quero uma porção de coisas. Mas será que oração é só isso? É só a gente pedir para Deus? Quem acha que sim, coloca aí para mim. E quem acha que não, coloque aí também. Se oração é só pedir para Deus ou se oração tem outras coisas também, que a gente vai falar sobre isso, amém? Então, para quem respondeu que oração é só pedir para Deus, não é não. Oração, como eu falei, é a forma da gente se comunicar com Deus. Só que não é só para pedir que a gente fala para Deus. Fala com Deus, não é? Não é só para pedir. A gente não pode chegar para Deus sempre só chega lá e pede. Não, claro que não. Tem vários tipos de oração. E eu quero falar para vocês hoje sobre esses tipos de oração. Então, vamos pegar uma mão, né? Eu vou falar sobre oração hoje para você, pegando como exemplo uma mão. Uma mãozinha, né? Que eu já cortei aqui, tirei o molde da minha mãozinha, da minha mão, que não é tão mãozinha, mas para poder falar para vocês sobre os tipos de oração. E o primeiro tipo de oração que eu quero falar para vocês é essa oração que tá aqui, ó. A gente vai pegar o dedo polegar, que é esse aqui, né? Oração de confissão. O que é isso? Oração de confissão? Oração de confissão é aquela que a gente chega para o Senhor assim, né? Arrependido. A gente fala para o Senhor quais são os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a gente peca, não é? Quem falar que não peca tá mentindo. A gente peca todos os dias. Porque nós estamos aqui na terra. Enquanto nós não estivermos no céu, a gente vai pecar. Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente poder chegar na presença do Senhor, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, oração de confissão. Eu tenho que chegar para o Senhor e falar: Senhor, hoje eu menti para minha mãe, hoje eu bati no meu coleguinha, hoje eu bati no meu irmão,
ou qualquer outro tipo de pecado que a gente tenha cometido. A gente tem que chegar para o Senhor e pedir perdão para Ele, não é? Esse é um tipo de oração. A gente não está pedindo nada, percebe? Que nesse tipo de oração, na oração de confissão, a gente não está pedindo nada para o Senhor, muito pelo contrário, a gente está dizendo como a gente é, como a gente está, qual a nossa situação diante de Deus, não é? E por aí a gente vai conversar com o Senhor e falar, Senhor, eu tô assim, Senhor, sabe, eu não consigo perdoar o meu amiguinho, ele me fez mal, eu não consigo perdoar às vezes o meu primo, a minha prima, o meu pai, minha mãe. Esse é o tipo de oração que a gente tem que chegar e colocar diante do Senhor, amém? Então vamos lá, primeira oração, oração de confissão, vai anotando aí, hein? Que a gente faz o quê? Confessa os nossos pecados ao Senhor e pede perdão a Ele. Amém? No segundo dedinho, esse aqui, ó, esse anelar, a gente, ó, vai classificar como a oração de louvor. Oração de louvor. O que é isso? É quando a gente chega pro Senhor e fala assim pro Senhor: ah, Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu és adorado, Senhor, como eu te adoro, como o Senhor é lindo. Essa oração de louvor, eu costumo dizer que é a oração que a gente faz elogios para o Senhor. A gente não está pedindo nada para Ele, nada. Mas na oração de louvor, a gente simplesmente começa a engrandecer o nome do Senhor. Falar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a gente o ama. O Senhor adora quando a gente faz isso, sabia? A gente toca o coração do Senhor quando a gente começa a engrandecer o nome dele. Fale um monte de elogios e pode falar mesmo: Jesus, você é lindo, Jesus, eu te amo, você é maravilhoso. E aí a gente começa a falar um monte de coisa para Deus. E às vezes a gente até louva também uma canção, pode também. Numa oração, por exemplo, às vezes a gente está orando, né, na oração de louvor e falando que Jesus é lindo, maravilhoso, e de repente vem um louvor na nossa mente que a gente quer engrandecer o nome do Senhor. E a gente começa a declarar isso para o Senhor. Essa é a oração de louvor. Oração de louvor é aquela que a gente começa a fazer declarações para o Senhor, a falar o quanto Ele é lindo, maravilhoso, como a gente faz um monte de elogios para Ele. Amém? Então vai anotando, ó, a primeira oração, oração de confissão. Confissão que a gente pede perdão. Segunda oração, oração de louvor, que a gente faz elogios para Deus, para o Senhor, não é? Vamos lá. E continuando, aí tem esse dedo aqui, ó. Eu falei que era anelar, não, esse aqui é o fura-bolo. Eu confundi, anelar é esse aqui agora. Esse aqui é o polegar, esse é o fura-bolo, esse aqui que é o dedo anelar. No dedo anelar, percebe que ele é maior do que os outros dedos? Olha aqui. Sabe por quê? Porque nesse dedo aqui, anelar, a gente vai fazer, ó, a nossa oração de gratidão ao Senhor. A gente vai agradecer, somente agradecer. A gente não vai pedir nada para Ele. A gente vai agradecer, falar: Senhor, muito obrigada, Senhor, porque eu tô viva. Olha nessa situação, quantas pessoas estão ficando doentes. Então, muito obrigada pela minha saúde, Pai. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, pela minha família, porque eu tenho a minha família, todos estão bem. E a gente começa a agradecer o Senhor nesse tipo de oração aqui. Obrigada, Senhor, porque eu tenho uma casa. Obrigada, não importa que não seja uma casa tão linda assim quanto essa da foto, né? Muito linda, né? Essa casa da foto. Nem toda criança tem uma casa assim tão linda, mas não tem problema, porque a gente tem um lar, não é? A gente tem um teto para a gente poder dormir. Então, a gente tem que ser grato ao Senhor. A gente tem que agradecer ao Senhor pela casa que Ele nos deu. Sendo uma casa tão linda assim como essa, ou não sendo uma casa tão linda como essa. Amém? Outra coisa que a gente pode agradecer, ó, é pela nossa comidinha, pelo nosso alimento. Todos os dias a gente não tem que comer. Às vezes não tem, poxa, às vezes eu não tenho
Aí eu queria tanto comer, deixa eu ver aqui, uma batata frita com bife, mas às vezes a gente não tem naquele dia. Mas o Senhor sempre vai providenciar alguma coisinha pra gente. Então, a gente tem que ser grato ao Senhor também pelo nosso alimento, não é? Grato ao Senhor por todas as coisas que Ele coloca nas nossas vidas. E esse dedinho aqui, a gente escolheu para ser o dedinho da gratidão, porque a gente tem que, acima de qualquer coisa, ser grato ao Senhor. Porque Ele nos deu o dom da vida, foi Ele que colocou a gente na família que a gente tem, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Concordam comigo? Então, é o terceiro tipo de oração, oração de gratidão. Agora, eu quero falar de um outro tipo de oração. Quem será? O que será que vem agora? Qual tipo de oração que será que eu vou falar que tá nesse dedo aqui, ó? É a oração de intercessão. A oração de intercessão. O que é isso? Intercessão. Intercessão é quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, mas não. Quando a gente intercede em favor de outras pessoas ou de outras causas. Pois é, a oração de intercessão não é para nós. A oração de intercessão é por outras coisas, outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem que orar pela nossa família. Sim, lembra que a gente tem que agradecer pela família, mas também a gente tem que orar pela nossa família, para que o inimigo não venha destruir a nossa família. A gente não está orando por nós, a gente está orando pela nossa família. A gente tem que orar pela nossa escola, pelos professores, pelas autoridades que estão na escola. A gente tem que orar pela nossa escola. Olha que escola bonita, né? Às vezes você nem tem uma escola assim tão bonita, mas foi a escola que o Senhor tem para você. E a gente tem que orar assim mesmo, porque lá tem crianças, lá tem diretores, tem professoras que precisam das nossas orações, não é mesmo? Sabe outra coisa que a gente precisa orar também? Vamos lá? Pela nossa igreja, pela nossa igreja. Essa aqui não parece com a Zoe, com a nossa igreja, não é? Mas aqui ela está representando a nossa igreja aqui nessa foto. A gente tem que orar pela nossa igreja também. Sabe por quê? Porque a nossa igreja, ela fica de pé. Por quê? Por causa das nossas orações, por causa do nosso serviço, não é? Ao Senhor, na igreja. Então a gente precisa orar. Para quê? Para que o Senhor abençoe, para que o Senhor cuide de todas as necessidades, para que o Senhor não deixe faltar nada. Exatamente. Assim como a gente ora pela nossa escola, pela nossa família, pelo papai, pela mamãe, pelo primo, pela prima, irmão, irmã, titio, titia, para que Deus supra todas as necessidades, a gente também ora pela nossa igreja. Porque a igreja vai orar por ela mesmo? Não tem como, não é? Essa é a igreja física, mas nós somos a igreja espiritual. O que é isso? É a igreja que se comunica com o Senhor. Então a gente precisa orar pela nossa igreja também, para que Deus supra todas as nossas necessidades. Não é mesmo? E lembra que eu falei para você também que a gente precisava orar pela escola, pela nossa cidade. Por quê? Porque a gente tinha que orar pelas nossas autoridades. Quem são as nossas autoridades na escola? O diretor, a professora, não é? Aquela pessoa que é responsável por ficar cuidando dos alunos no corredor. Pois são autoridades sobre a vida das crianças. E a gente tem que orar por elas. Agora, tem uma outra coisa que a gente não pode se esquecer de orar, crianças. Ou seja, interceder. A gente precisa interceder pela nossa nação. A gente precisa interceder pela nossa nação, não é? Todo mundo sabe, todas as crianças sabem o momento que a gente está vivendo, tanto que a gente tem que ficar em casa para não ficar doente.
não é? Que ninguém pode sair na rua, ninguém pode ter muito contato um com o outro. Todo mundo sabe que tem muita gente que não está conseguindo trabalhar. Então a gente tem que orar pela nossa nação, o nosso país, o nosso Brasil, que foi o país que o Senhor deu pra gente viver, pra gente morar. Nós nascemos aqui, não é? Então nós temos que interceder pela nossa nação também. Pois é. E o que é esse interceder? É a gente pedir para o Senhor guardar o Brasil, para o Senhor livrar de todo o mal, para o Senhor livrar de toda a corrupção. Corrupção é tudo aquilo que não agrada a Deus, não é? É todo o roubo que não agrada a Deus, não é? Toda a corrupção, para que o Senhor livre a gente de toda a enfermidade, que o Senhor tire de nós, né? Que a gente nos livre dessa pandemia, de pegar esse vírus, esse coronavírus e qualquer outro também, qualquer outra doença que vem assim, não é? Então, o Senhor, a gente precisa interceder pela nossa nação, não é? Porque nós somos brasileiros, somos a igreja brasileira, a igreja do Senhor do Brasil. Então, precisamos interceder pela nossa nação. Então, como eu estava falando aqui, ó, esse quarto dedinho aqui, da intercessão, é o momento em que nós vamos até pedir, né? Mas não é para nós. Percebe? Nada é para nós. Tudo é para o outro. Aí, às vezes, uma pessoa chega assim e fala assim: ai, fulano, ora por mim. Ora por mim, não, ora... pode ser. Ora por mim, porque eu tô com uma dor aqui na minha cabeça. Aí, o que você faz? Você vai na sua oração e fala: Senhor, em nome de Jesus, visita agora a fulaninha que me pediu oração e cura, Senhor, em nome de Jesus. Isso você está intercedendo por ela. Pois é, porque você está pedindo para o Senhor alguma coisa que não é para você. A gente está intercedendo em favor de alguém, uma pessoa, não é? Ou em favor de alguma coisa. A nossa nação, a nossa escola, a nossa igreja. Amém? E o último tipo de oração é esse aqui, ó. Percebe que ficou no dedinho menor. É a oração de petição. O que é oração de petição? É a oração que a gente faz pedidos ao Senhor para nós. Depois de tudo isso aqui, a gente, ó, faz pedidos de oração para nós. Aí sim, depois que a gente já, né, confessou, depois que a gente já declarou, né, palavras lindas para o Senhor, que a gente já elogiou o Senhor, depois que a gente já agradeceu e depois que a gente já intercedeu pelos outros, aí sim a gente pode pedir algumas coisas para o Senhor. E aí a gente pede: ah, Senhor, eu queria tanto que essa pandemia acabasse amanhã. Porque amanhã eu já quero voltar para a escola, eu já quero voltar para a igreja, eu quero fazer um monte de coisas, Senhor. Deus pode ouvir? Sim, claro que pode. Aliás, Ele sempre ouve. Mas na oração de petição, quando a gente pede alguma coisa pra gente, ou quando a gente pede qualquer coisa pro Senhor, né? Até mesmo na intercessão, tem 3 formas de Deus reagir. Olha aquele quadro ali que eu coloquei. Lembra que eu falei no começo, que vocês viram? Mas que a gente ia usar aqueles... O que é aquilo ali? É um sinal de trânsito, não é? Aquilo ali é um sinal de trânsito. O que está escrito naquele grandão é a mesma coisa que está aqui, ó. Isso aqui são as 3 formas de Deus se pronunciar quanto à nossa oração de petição. Pois é. Como é que é isso? 3 formas é. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Igual no sinalzinho de trânsito, o que significa? Né? Quando a gente está lá no carro, aí na frente da gente tem esse sinal. O primeiro sinal vermelhinho, quando está aceso, o que acontece? Ó, fechado. Não pode atravessar, de jeito nenhum. Não pode ultrapassar o sinal. E essa aqui é a primeira forma que Deus pode
se manifestar com as nossas orações. Ele pode falar, não. Sabe por que ele pode falar não? Porque Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. Às vezes, aquilo que a gente está pedindo não vai ser bom para a gente lá na frente. E Deus sabe, a gente sabe. Não. A gente só está preocupado com agora, não é? Por exemplo, quero comer uma caixa de bombom agora, todinha. Deus pode me dar? Pode. Mas se eu tiver com o meu estômago ruim, se eu tiver com o meu organismo meio estranho, que não vai aceitar bem a caixa de bombom, ele não vai me dar. Por quê? Porque ele está vendo lá na frente que aquilo não vai ser bom para mim. E Deus, vocês acham que Deus dá alguma coisa pra gente que não seja boa, perfeita ou agradável? Não, né? Claro que não. Deus só vai dar pra gente aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável, porque assim é a vontade de Deus pra nós, não é? Então, às vezes ele fala, não, filho, mas é pra gente ficar triste com o Senhor? Não é pra gente ficar triste com o Senhor. Ou então ele fala, espera. Esse sinalzinho amarelinho aqui, o que ele diz lá fora no trânsito? Tá amarelo, vai fechar. Espera. Espera, porque ele vai fechar. Então, o que a gente tem que fazer? Às vezes a gente pede algo para o Senhor e o Senhor só fala, espera, filho. A palavra do Senhor diz assim, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. O que é isso? Ele atendeu a minha oração. Não é? Então, quando a gente espera sem ficar, Senhor, tá demorando. Senhor, anda logo, eu já te pedi ontem, eu já te pedi hoje, já te pedi anteontem e até agora nada. Não, se o Senhor falou e espera, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer na hora que a gente quer? Não. Ele não vai fazer na hora que a gente quer, porque Ele sabe qual é a melhor hora. Ele sabe qual é a melhor hora. Por exemplo, no exemplo que eu dei da caixa de bombom, o Senhor pode dar até mais pra gente. Mas aí, se a gente tiver, como eu falei, com a barriguinha ruim, com o estômago meio ruim, com alguma coisa que não esteja legal dentro da gente que vai fazer adoecer, ele vai falar não. Mas ele pode falar o seguinte, olha, espera um pouquinho, porque daqui a pouco você vai receber num momento muito melhor, não é? Aí, o que ele faz? Ele segura um pouco a bênção, aquilo que a gente está pedindo, para poder dar mais na frente, no momento que ele acha ideal. Amém? Ou então o Senhor pode simplesmente falar, sim, filho, sim, e Ele dá logo. E Ele dá logo aquilo que a gente pede. Isso é muito bom, né? É muito bom. Seria muito bom se fosse sempre assim, não é? Sim. Mas será que a gente, se fosse sempre assim, ia dar tanto valor assim ao Senhor? Será que se fosse assim, a gente ia, se preocupar sempre em orar ao Senhor? Acho que não, né? Ia ficar tudo muito fácil. Então, o Senhor pode se manifestar nas nossas vidas assim. A gente só precisa entender o que Deus está falando, não é? A gente precisa ter o quê? Uma comunhão com Deus para poder a gente entender que às vezes o que a gente está pedindo não é para nós, não vai ser bênção para nós. Ou então, Ele só está falando para a gente esperar um pouquinho. E às vezes não. E às vezes, Ele dá direto pra gente. Amém? Então, vamos recapitular aqui para a gente poder passar para outra parte, que é para saber se você ficou bem ligadinho. Então, primeiro dedinho, dedo mínimo, oração de confissão. Repare bem o que eu estou fazendo aqui nas mãozinhas. Eu estou pegando uma mãozinha de cada cor e estou colocando aqui, Depois vem, peraí, que eu troquei aqui, vamos lá. Confissão, polegar, perdão a falha aqui que eu misturei aqui as mãozinhas, mas já tô ligada, oração de confissão. A segunda oração de louvor. Amém? A terceira oração de gratidão. Isso aí, gratidão. A quarta oração, intercessão. E a quinta oração de petição.
Colocamos tudo na nossa mãozinha. Amém? Colocamos tudo na nossa mãozinha. Fechamos aqui a nossa mãozinha com as 5 orações. E agora, ó, eu vou passar para vocês a nossa atividade da semana, que vai ter a ver com tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Porque vocês vão praticar. Mas para vocês praticarem, vocês precisam ter as mãozinhas, né? Então, pode ser que você não tenha, acredito que não tenha, é muito difícil acontecer da gente já ter em casa papel com todas essas cores aqui ou outras cores que vocês queiram. Então, o que que vocês vão fazer, ó? Dessa vez, agora eu vou abaixar bem aqui, porque você vai ver o que eu estou fazendo, tá bom? Ó, você vai pegar a sua mãozinha, você não vai estar me vendo agora, mas preste atenção na minha mão, tá bom? Você vai pegar, vai precisar de uma folha de papel, um lápis e uma tesoura sem ponta. Você vai pegar a sua mãozinha, ou se a sua mãozinha for muito pequenininha, você pega o modelo de uma mão maior, a mão de um adulto, pede emprestado aí, me empresta aí a sua mãozinha. Aí você vai pegar a sua mãozinha e você vai, ó, colocar bem abertinha assim na folha, tá vendo? E aí você vem com o lápis e vai marcar, tá bom? Você vai marcar com o lápis. Marcou. Marcou. Depois que você marcar, você vai cortar. Amém? Cortar o seu molde. E você vai fazer isso em 5 folhas. Você vai fazer 5 mãozinhas. Porque você vai fazer exatamente como a gente fez aqui na aulinha. Tá bom? Ó. Você vai cortar, se você tiver dificuldade de cortar, não tem problema. Você pede para o papai, para a mamãe, para a irmã, para o irmão, para o primo, para alguém aí da sua casa mais velho, tá bom? Ó, eu tô cortando aqui a minha mãozinha, tá vendo? O meu modelo. Você vai fazer 5 desses. Aqui eu só vou te mostrar de um, tá bom? Mas você vai fazer de 5 desses aqui. Porque a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui na aula, hein? Vamos lá. Vamos praticar a lição para que a palavra, o que aconteça com ela, ela fique gravada no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Não é assim que diz a palavra? Então vamos lá, ó. Prontinho. Cortei a minha mãozinha, amém? Cortei a minha mãozinha e você vai fazer isso fazendo 5 mãozinhas, por quê? Você vai fazer igual a nossa aqui, ó, 5 mãozinhas. E o que você vai fazer? Volta aqui pra mim. Agora, o que você vai fazer? Depois que você cortar as suas 5 mãozinhas, você vai fazer, ó, igual a tia fez aqui. Primeira oração no dedo polegar, a gente colocou aqui confissão, não é? Percebe que a minha mãozinha aqui é rosa? Então, você vai vir aqui na sua mãozinha, no dedinho polegar, e você vai pintar a sua mãozinha de rosa. Deixa eu explicar uma coisa pra você, não precisa ficar preocupado. Ai, mas eu tô sem lápis de cor aqui, eu não tenho a cor rosa. Não tem problema, você pode colocar a cor que você quiser. Só coloca cores diferentes nos dedinhos, tá bom? Se por acaso você não tem nenhum lápis de cor, lápis de cera, hidrocor, não tem aí, não tem problema. Você pode só escrever e quando a gente voltar para a igreja, a gente faz essa atividade, tá bom? A gente completa ela. Tá certo? Então vamos lá. Vou explicar mais uma vez. Na oração de confissão, você vai colocar aqui confissão, tá? Na oração de louvor, você vai no segundo dedinho e vai escrever na outra mãozinha louvor, tá? Aí na terceira mãozinha, você vai escrever aqui nesse dedinho do meio gratidão, que é a oração de gratidão, tá? Na quarta mãozinha, a oração de intercessão e na quinta mãozinha, a oração de petição.
você, depois que fizer tudo isso, você vai juntar, ó, percebe que aqui, ó, a tia já fez um furinho. Você vai furar e vai passar um cordãozinho, se você tiver uma fitinha aí, você vai passar qualquer coisa e você vai fechar a sua mãozinha. Porque assim vai ser a nossa atividade da semana, tá bom? Tem gente ainda chegando, sejam bem-vindos. Já começou um tempinho a aula, depois você pega do começo, tá? Você que não pegou o comecinho da aula, é importante que pegue, porque a gente já tá chegando no final, já chegou na atividade. Amém? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer as suas 5 mãozinhas, né? Em cada uma você vai colocar, ó, confissão, depois louvor, depois gratidão, depois intercessão e depois petição. Você vai ficar com as suas 5 mãozinhas completas, não é? E o que a gente vai fazer com isso? Você acha que você vai só fazer isso e acabou? Claro que não, não é? A gente vai colocar em prática. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a colocar em prática aquilo que a gente aprende só ouvindo da Bíblia, não é? Então, o que a gente vai fazer? Na segunda-feira, são 5 dias, não é? São 5 dedinhos. Então, ó, na segunda-feira, a gente vai fazer, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui, vai pintar, né, cada dedinho com uma cor diferente. Se quiser pintar com as mesmas cores que eu pintei, ótimo. Se não quiser pintar, eu posso fazer só uma mão e pintar cada dedo de uma cor? Eu acho melhor não, Gabriel, sabe? Porque você vai entender agora. Porque se der pra você fazer o que eu tô falando agora, você pode até fazer, mas eu acho que vai ficar meio confuso. Por quê? Porque aqui a gente vai colocar confissão, né? E você vai colocar aqui na palma da mão alguma coisa que você queira confessar para o Senhor. Você não vai precisar me mostrar, você não vai precisar mostrar para ninguém, mas é algo que você queira confessar para o Senhor, tá bom? Então você vai colocar aqui, ó, na palma da mão, da oração de confissão. Entendeu agora, Gabriel, por que eu acho que é melhor fazer uma para cada dia? Por quê? Porque aqui quando chegar a oração de louvor, você vai fazer um elogio para o Senhor. Lembra que eu falei que o louvor é quando a gente elogia o Senhor, fala quanto Ele é lindo, maravilhoso e fala coisas lindas para Deus? Então, aqui, ó, na palma da mão a gente vai falar isso para o Senhor. Aqui, ó, no terceiro dia, gratidão, você vai escrever alguma coisa aqui que você seja muito grato, ou algumas coisas, não tem problema. O que der para escrever aqui, o que você sentir vontade de escrever. No quarto dia, a gente vai interceder, né? Então, na intercessão, você vai interceder pela sua casa e você vai escrever pela sua família e pela nossa nação, tá bom? E pela igreja. Casa, família, igreja e nação, tá bom? Não esqueça, então você vai escrever aqui, ó. Senhor, eu coloco a minha casa, minha igreja, minha família e minha nação diante de ti. Você vai interceder. Lembra que eu falei que interceder é quando a gente pede algo para o Senhor, mas que não é para nós, é para outra pessoa ou para outra coisa, não é? Então. E aqui, por último, você vai colocar aqui algo que você queira muito, ou algumas coisas que você queira muito para o Senhor. Porque aí depois que você fizer isso, cada dia da semana você vai fazer um. Na segunda, confissão, na terça, louvor, na quarta, gratidão, na quinta, intercessão e na sexta-feira, uma petição, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Eu fiz aqui uma pra gente deixar na nossa salinha, mas enquanto a gente não tá lá na salinha, eu vou colocando aqui, ó. Essas nossas orações, eu vou colocar aqui, ó, na nossa caixa de oração, tá bom? Nossa caixa de oração. Então, conforme eu for fazendo, o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro dia de confissão. Aí você vai soltar daqui e vai colocar aqui dentro. E você vai deixar depois no final aqui na caixa de oração, tá bom? Você pode pegar uma caixa de sapato, você pode pegar... Se você não tiver caixa em casa, não tem problema. Você pega algum saquinho, alguma coisa, algum lugar onde você possa guardar as suas petições, tá bom? Porque as suas orações, porque aí você vai todo dia colocar diante do Senhor. E aí o que vai acontecer? Na segunda,
é uma oração, na terça é outra oração, na quarta é outra oração, na quinta é outra oração e na sexta é outra oração. Ué, tá faltando. E o sábado e o domingo? Ah, não esqueci não. O sábado e o domingo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo junto. Vai fazer uma única oração. Como? Primeiro a gente vai começar confessando pecados. Senhor, perdoa pelos meus pecados. Aí depois você vem e vai fazer o quê? Senhor, eu te louvo porque tu és maravilhoso. Aí depois você vai o quê? Qual é o terceiro tipo de oração? Agradecimento. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha família, pela minha igreja, pela minha escola. Aqui no quarto, eu já coloco também, Senhor, já intercedo pela minha igreja, pela minha casa, pela minha nação. E por último, você pede o que você quer pra você, tá bom? Então, recapitulando, segunda, oração de confissão, né? E pedido de perdão. Terça-feira, oração de louvor. Quarta-feira, oração de agradecimento. Quinta-feira, oração de intercessão. E sexta-feira, oração de petição, pedindo alguma coisa pra gente mesmo, pro Senhor. Amém? E no sábado e no domingo, a gente vai fazer oração com tudo isso, começando pela confissão e terminando na petição, tá bom? E o desafio maior vai ser para aquela criança que colocar essa oração no grupo. Eu quero ver, eu quero ver a atividade de vocês, tá bom? A mãozinha de vocês, tá certo? E quero que vocês me expliquem, assim como vocês estão fazendo, né? Fizeram com relação à cruz e à história, não foi? Da Páscoa, como vocês fizeram com o sonho, não foi? De José e o sonho de Faraó. Então, assim como vocês fizeram, colocaram e explicaram, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Coloquem as mãozinhas e expliquem o que é cada uma das orações. E um desafio master. Vamos ver quem vai, né? Quem vai cumprir esse desafio master, que é o top, que é o quê? Colocar as orações no grupo. Porque eu quero ouvir vocês orando também, né? Não adianta só a gente saber fazer. A gente tem que fazer, não é? Então, é isso que eu quero pedir para vocês, tá bom? Desafio da semana. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado, que eu explico direitinho. Se vocês não entenderam, eu acho que todo mundo entendeu, que eu me fiz entender. Mas se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, tipo, o Gabriel perguntou, eu posso fazer uma única mão e escrever tudo? Aí eu expliquei porque que eu acho que não vai ficar bom. Que como é que ele vai escrever na palma da mão tudo isso? Não dá, não é? Então, por isso que tem que fazer 5... Pode pegar folha de caderno, não precisa ser papel ofício, não, pode ser folha de caderno, tá bom? Mas o importante é que vocês façam e separem as cores ou escrevam, que é para quê? Para vocês entenderem que são orações diferenciadas, tá bom? Tudo certinho então? Queridos, eu quero desejar um final de domingo assim, abençoado, uma semana cheia da presença do Senhor, tá bom? Vamos começar a interceder, a agradecer, a confessar nossos pecados, a entender que a oração simplesmente não é só conversar com Deus, mas tem vários tipos de oração diferentes, amém? Vamos orar que eu quero abençoar a tua vida agora, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui com as crianças, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, seja ministrada ao espírito deles, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, que essa atividade, que enquanto eles estiverem fazendo essa atividade, Senhor Deus, em casa, o Teu Espírito Santo venha ministrar na vida deles, Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo cada criança, Zoe, cada criança também que entrou aqui nessa live, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu não conheço, mas Tu conheces, Senhor. Então eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toma cada uma nas Tuas mãos, Senhor. Que seja o Teu Espírito a ministrar, Senhor. Que seja o Teu Espírito a falar. No nome de Jesus, que eu te oro assim e te agradeço. Amém e amém. Amém? Então, eu aguardo vocês agora hoje, às 19 horas, na nossa live, que a gente está transmitindo lá da igreja. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Eu estou morrendo de saudade. Beijo.